Olá pessoal, um bom dia para vocês, meus amigos. Hoje, segunda-feira, dia 29 de dezembro, e o ano está indo embora e a treta está formada. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui que não é uma ideia minha, muita gente entra nas redes sociais para falar isso. O Brasil tem dois caminhos. Uma forma mais rápida para resolver essa situação é a derrubada da República com uma guerra civil. Guerra civil porque está dividido, né? Alguns alienados dizem que está tudo certo. A outra grande maioria, a gente sabe que é mais de 50%, mas vamos botar 50%, está vendo o que está acontecendo com os fatos e a imprensa agora resolveu mostrar tudo, colorido, né? Na lata, enfim. Bom, o que acontece é o seguinte, gente. A Globo, nesse final de semana, e quando a Globo... Existe dois tipos de matérias, para quem não sabe, que a mídia leva ao público. Uma é a matéria paga, é aquela que normalmente político ou empresário paga, não é propaganda não, tá? Acaba sendo uma propaganda, mas não estou falando de propaganda. É aquela matéria que ela paga para uma emissora, para um jornal, para ele fazer aquela matéria como se fosse normal. Vai na empresa, fica filmando as coisas e falando, olha, isso aqui é o melhor leite, é um leite muito bom, aí pergunta às pessoas, tudo montado. Foi uma matéria paga. E tem aquela matéria que a imprensa vai fazer, seja ela acusatória ou difamatória, como chama, né? Ou de elogios, mas não é paga, é a imprensa que quer fazer. Nesse caso aqui, a imprensa está fazendo gratuitamente. O porquê, a gente não sabe, né? Cada um fala uma coisa. Ontem eu estava vendo o doutor Jeffrey Chiquini dizendo que o Centrão, que a imprensa agora descobriu, eu não vou muito por esse caminho não. A imprensa descobriu que o Moraes faz parte do Centrão. Pô, mas logo a imprensa sabe de tudo muito mais do que nós. Eles não sabem que quem botou o Moraes lá foi o ex-presidente que é do Centrão. Então, eu não vou muito por esse caminho não, tá? Eu não vou muito por esse caminho não. Eles sabiam sim, a história é outra. Então ele estava dizendo que aí está querendo derrubar o Alexandre de Moraes por conta disso, porque o Centrão vai botar uma pessoa no poder, mas quem está na frente é o Flávio, e não é Centrão, é direita raiz. Então aí teria dois caminhos, ou três caminhos. Centrão, a imprensa está mirando o Centrão, né? Mas para eleger a esquerda. Mas quem está na frente é o da direita raiz, e pode até sim ter apoio do Centrão, mas aí independe de derrubar Moraes ou não. Enfim, é uma loucura que eu não fui muito por essa, eu não fui muito por essa ideia não, tá? O que está por trás disso é outra coisa, não é bem isso não. Estão querendo derrubar o Moraes porque ele descobriu que ele é Centrão e o Centrão vai botar uma pessoa no poder e o Lula aí não ganha, e a esquerda, ele citou muito bem que a imprensa em peso é esquerdista, de fato né? Tá com esse propósito comunista, socialista, tá casado com Lula. Ontem também um outro internauta falou, Josemir, observe que eles não estão nem falando, a pessoa até meio que me acusou, você não tá se atentando. Pô, gente, a gente tá aqui quase 24 horas por dia sabendo das coisas, a gente não vai... Como é que eu não sei que o Lulinha, a imprensa não tá caindo de pau em cima do Lulinha, não só do Lulinha, como do próprio Lula, né? E agora se voltou em cima só do Moraes, a gente sabe disso, mas a gente tem que mostrar o que é evidência. É evidência, como é que eu vou mostrar uma coisa que eu não sei? O Lulinha tá pra onde tá o Lulinha? Tá pra fora do Brasil, já foi falado isso aqui. Mas enfim, bom, o vídeo não é pra isso não, né? Mas eu quero mostrar aqui uma coisa pra vocês antes de continuar, porque a Globo, esse final de semana, fez uma matéria de, pelo menos o vídeo que eu peguei, tem quase 6 minutos, mas eu acredito que tinha até mais. Quase 6 minutos bombardeando o ministro Alexandre de Moraes. E é importante você ver esse vídeo, você vai entender um detalhe aqui, gente, que olha, a República do Brasil, aí envolve Moraes, envolve o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, que é o seguinte, esse vídeo que eu vou soltar para você, que 6 minutos que a Globo fez, é o seguinte. Houve essa treta toda, o Banco Central, o BTG, o Banco Central
com o Master e entrou o BTG porque comprou o Master. E depois desistiu e não quis mais, e aí o Banco Central, porque a dívida era um rombo, era muito grande, enganou o BTG, e aí o Banco Central foi e liquidou o Banco Master. O Dias Toffoli comprou a briga para ele, já está querendo até suspender essa quebra do Banco Master, com um detalhe: ele está querendo fazer uma cariação, e aí que é o ponto-chave. Está querendo fazer uma cariação dos três: o cara que acusou, que descobriu a treta. Isso não se faz assim, não dessa forma. Que ainda está sob investigação, e já te falaram que isso aí é uma forma dele intimidar o cara que está acusando. Então ele está querendo fazer uma cariação entre o cara que acusou o Banco Central e o Banco Master. Pô, a treta em cima disso aí. Mas olha isso aqui: Ministério Público é acionado para investigar o jantar entre Moraes e Vorcaro. Não se fala mais nada, é só o cara. O cara abriu a guarda agora, meu irmão. O que vai acontecer a gente não sabe. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, o Centrão, ele é Centrão. Para a direita raiz, chamada de oposição, derrubar o Moraes lá no Senado, tem que passar pelo líder. O líder tem que abrir a pauta para poder abrir o impeachment. O cara é Centrão, tem apoio do Centrão. A pergunta é: o Centrão vai dar o aval para o impeachment? Eu acredito que vai ser difícil. Eu não vou nem falar a palavra não, mas vai ser difícil. Mas a gente tá nessa briga aí, é por isso que eu falei. Cara, a República do jeito que tá, só botando no chão e refazendo tudo de novo. Ou uma guerra civil, ou então haja tempo para a gente consertar isso. A gente pode consertar isso pelos trâmites legais, que é o que eu acredito que vai acontecer, porque o brasileiro não é de guerra, tá? E eu aqui jamais vou incentivar também guerra, porque eu sei a dor que é. É pai matando filho, filho matando pai, porque um defende a direita e o outro defende a esquerda. Eu nem tenho como exemplo aqui. O Moraes é canhotinha, comunista. O pai dele era de direita. E aí? Tivesse uma guerra civil hoje, um ia matar o outro. E isso aí serve para nós, todos nós. Então eu sei o que é uma guerra civil. As pessoas não têm noção. Na visão dela não, é a direita contra a esquerda. Não, irmão. Aquele vizinho seu que às vezes quebra teu galho, aquele teu parente que tanto gosta de você e você dele. No oculto ele apoia o Lula. Se tiver uma guerra civil, mas ele não é de briga. Não, nem todo mundo vai para guerra. Mas tem aí os traidores que não vão para guerra, fica dentro de casa, liga, ó. Eu tenho um vizinho aqui que ele é de direita. Vem aqui e pega ele. Vocês estão entendendo? É assim que funciona a guerra civil. E aí você vai começar a ser perseguido, um monte de gente presa, e até perseguido mesmo, apanhar na rua, briga, enfim, é um inferno. Nunca queiram guerra civil. Pode acontecer por acontecer, mas dizer que vou inflamar, eu vou fazer, não. Agora, o que eu estou falando para você, a situação do Brasil chegou num ponto que a República tem que cair. A República, do jeito que a coisa tá, gente, tá uma vergonha. Bom, aqui o Ministério Público é acionado por quem? Por um advogado. Esse advogado pediu, ele disse que não é uma investigação, ele quer ouvir, né? Mas ele disse que não é uma acusação, não está acusando ninguém. Ele só quer saber sobre esse jantar e sobre essa treta envolvendo o Banco Master, o dinheiro, os 129 milhões que a empresa da esposa do Moraes recebeu. Essa treta é essa aí. Mas vamos lá, sem demora. Eu vou soltar o vídeo aqui. Eu sempre disse que o chicote um dia iria mudar de mão. Quase 6 minutos de Jornal Nacional criticando decisões do STF. Vamos ver? Vamos lá. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, negou um pedido do Banco Central e decidiu manter a data da cariação no caso Master. Será na próxima terça-feira. Hoje, entidades do setor financeiro saíram em defesa do Banco Central. Exaltaram o papel independente e técnico da instituição. A cariação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, relator do inquérito que investiga fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o BRB, Banco de Brasília. Desde o início deste mês, o caso tramita em sigilo no Supremo por determinação de Toffoli. As investigações começaram em 2024 na Justiça Federal. A Polícia Federal listou uma série de operações suspeitas entre o Master e o BRB, que é um banco público.
Segundo a investigação, o Banco Master não tinha fundos suficientes para honrar os títulos que emitiu com vencimento no ano de 2025. Comprou então créditos sem realizar qualquer pagamento de uma empresa chamada Tirreno. E em seguida revendeu esses mesmos créditos ao BRB, Banco de Brasília, que pagou cerca de 12 bilhões de reais pelo negócio. O BC rejeitou a compra do Master pelo BRB e no mês passado decretou a liquidação do Master, entre outros motivos, pela falta de dinheiro em caixa para honrar compromissos. No dia 24 de dezembro, Toffoli decidiu, por conta própria, sem um pedido da Polícia Federal ou outra instituição, marcar uma acariação para a próxima terça-feira. Entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, os dois investigados por fraude, e o diretor de fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos. Esse tipo de procedimento é usado para confrontar versões diferentes. No mesmo dia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu para Toffoli suspender a acariação. Gonet considerou a medida prematura, já que os intimados não foram ouvidos individualmente e o material da investigação ainda está sendo analisado. Mas Toffoli rejeitou o pedido e manteve o procedimento. Ontem à noite, o Banco Central entrou com um recurso no STF pedindo esclarecimentos para evitar o que chamou de armadilhas processuais, ou a suspensão da acariação. O BC queria saber exatamente que pontos controversos seriam abordados durante a acariação. Em que condição o diretor Ailton de Aquino está sendo intimado, se como acusado ou como testemunha, se ele está sendo chamado como representante do BC ou em caráter pessoal, e o motivo da urgência, já que o judiciário está em recesso e ainda não houve depoimento prestado. Hoje, associações que representam bancos, fintechs e o mercado financeiro saíram em apoio à autonomia e à atuação do Banco Central. Foi um comunicado conjunto assinado pela Associação Brasileira de Bancos, pela Associação Nacional das Instituições de Crédito, pela Federação Brasileira de Bancos e pela Zeta, a associação que representa empresas do setor financeiro e de meios de pagamentos. As entidades defenderam que a presença de um regulador técnico e, sobretudo, independente do ponto de vista institucional e operacional é um dos pilares mais importantes na construção de um sistema financeiro sólido e resiliente. Destacaram que o Banco Central vem exercendo esse papel, que inclui uma supervisão bancária atenta e independente, de forma exclusivamente técnica, prudente e vigilante. Sem citar o caso do Banco Master, as instituições afirmaram que a atuação do Banco Central inclui a intervenção e, em casos extremos, a necessidade de liquidação de instituição financeira problemática e sem condições de seguir em suas atividades. E que revisar uma medida como essa seria permitir que outros atores institucionais tenham a possibilidade de invalidar o mérito técnico dessas decisões, rompendo um dos alicerces fundamentais do funcionamento do sistema financeiro, com graves impactos para o próprio funcionamento da economia brasileira e enfraquecimento da autoridade financeira. Declararam reconhecer que o Poder Judiciário pode e deve analisar e sindicar os aspectos jurídico-legais da atuação dos reguladores, e o apelo das entidades que representam o setor bancário é que se preserve a autoridade técnica das decisões do Banco Central, para evitar um cenário gravoso de instabilidade. Em outra nota, a Anbima defendeu a autonomia e a independência do Banco Central para conduzir e decretar liquidações extrajudiciais de instituições financeiras sempre que forem necessárias. E que a possibilidade de reversão de uma decisão como essa compromete a economia, fragiliza a autonomia do Banco Central e mina a confiança nos pilares que sustentam um mercado sólido, competitivo e estável. No fim da tarde, o ministro Dias Toffoli rejeitou o pedido do Banco Central sobre a acariação. Afirmou que nem o Banco Central nem o diretor da autarquia são investigados, que a participação do BC no procedimento é relevante, tendo em vista que o objeto da investigação tange a atuação da autoridade reguladora nacional. Declarou ainda que a urgência da acariação está justificada diante da significativa interferência dos fatos em apuração no sistema financeiro brasileiro. É, meu amigo, isso tem muita água para rolar nesse rio aqui. E eu fico pensando, pois é, e o Bolsonaro que deu o golpe, né? O Bolsonaro que deu o bolsonarismo que deu o golpe, né? E outra coisa, na época do Bolsonaro não deixaram o cara indicar
o chefe da Polícia Federal, infernizaram a vida do cara. Sobre o Banco Central, eu lembro também que a própria mídia caiu de pau em cima. Não, o Banco Central tem que ter independência. Na época do Bolsonaro, todo mundo livre, pode fazer, o que você decidir está decidido. Agora está aqui, ó. O Banco Central pediu, o Paulo Gonet, que é o PGR, ele atendeu para não ter acariação. E outra coisa, não faz jus, né? E está aqui. Inclusive, né, como eu já falei, especialistas falam que é uma forma de intimidar o cara. Imagina, gente, o cara acusa, às vezes até acusa, até não é o caso aqui, mas às vezes de uma forma anônima, o Estado se compromete e diz, não, pode deixar que eu não vou falar seu nome não. Aí, no meio da investigação, eu quero ver você que acusou, aí o cara vai ver cara a cara com o acusador e o acusado. Meu Deus do céu. Acabou. Quebrou tudo, gelou tudo, morreu tudo. Porque o cara falou, não, eu não vou falar mais nada não, eu tô falando, vocês estão botando eu frente a frente. Bom, enfim. E tá aqui, o Banco Central pediu, o PGR atendeu, mas aí eu te pergunto, o ministro obedeceu? E se fosse o Bolsonaro? Quando o Bolsonaro falou que não ia mais obedecer ordens irregulares, ilícitas do ministro Alexandre de Moraes, o que aconteceu no dia seguinte? A imprensa caiu de pau em cima dele. Quem não lembra disso? Não foi uma vez só, várias vezes ele falou, senhor ministro, eu não vou mais atender isso, entendeu? Pois é, rapaz, não é brincadeira não, é para arrancar os cabelos. É por isso que a gente fala. É por isso que a gente fala, tem que derrubar tudo. Quando isso tudo for resolvido, gente, não é um ministro, são vários ministros que precisam responder. E não vão saber responder, vão ter que cair mesmo. Esse aqui é um deles. O amigo do meu pai, começou lá atrás. É o sonsinho, fica quietinho, ninguém nem falava nele. Mas ele está por trás de muita coisa. E ali é um acoitando o outro. Gente, nós não estamos falando de um juizinho de comarcazinha, não. Nós estamos falando ministros da Suprema Corte do país. E a gente tem que tomar até cuidado para não ferir, né, o orgulho deles. Mas matérias estão aqui, são matérias, eu tenho que passar, eu tenho que falar, são os fatos. Eu não posso me acovardar, nós não podemos nos acovardar de falar a verdade. É lamentável, a situação do Brasil é lamentável, mas, como é que Jesus disse? Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Amanhã é um novo dia, 2026 está vindo aí, a gente tem que ir com fé, com força, com determinação. Não basta você dizer assim, não, aqui na minha casa, bom, na minha casa eu e os meus somos Bolsonaro, beleza. Mas se você já tem 5, considere você pelo menos 1. No Natal agora, era uma ceia de Natal, mas para mim não tem esse negócio. Abriu a guarda, não foi nada de discussão, não foi nada, a gente conversando com uma pessoa que a gente gosta, que são íntimos nossos, parente principalmente, ou um grande amigo de infância, a gente vai falar de tudo, a gente vai falar de futebol, falar de coisas passadas, né? E falar também do futuro do Brasil. A gente olha as crianças brincando, a gente fala o que a gente está deixando para os nossos filhos. Então, surgiu o assunto de eu falar. E aí, sempre que houver oportunidade, não só eu, como qualquer um de vocês que tem consciência da situação que o Brasil está, precisa arrumar pelo menos mais um voto. Ou 2, ou quantos mais melhor. E como é que você consegue? Não é brigando, você tem que votar, não. É passando as verdades. Olha o que está acontecendo, isso. Sabe por que está acontecendo isso? Porque esse governo tem um plano que as pessoas não sabem. E aí você cita aquele vídeo de 86, né, dos anos 80, que ele falou que ia transformar o Brasil num país socialista, comunista. E aí a pessoa, não, o que é socialista? É tão bonito, só país, pois é, bonito só no nome. Aí você cita China, Cuba, Venezuela, cita todos os países que são ditadores. E esse é o primeiro passo, porque depois até cristãos, eles podem, não vou dizer que vai acontecer, pode até mandar perseguir igrejas. E hoje eles entram na igreja para pedir votos. Por quê? Porque são canalhas, são mentirosos. Então, de uma forma pacífica, conversando numa boa, você tem que explicar para fazer com que essa pessoa entenda. E isso se essa pessoa vota no Lula. Porque se ela não vota, ela vai concordar tudo com você, tudo numa boa. Então essa pessoa que eu converso, normalmente, essas pessoas não gostam de falar de política não, quer né? Se ele pedir sair fora e tal, mudar de assunto, beleza, você não insiste não, mas se estiver dando ouvido, tu vai falando na boa, não, é assim, assado, olha só o que está acontecendo, o Supremo Tribunal Federal, todos eles são, a maioria dos 11, 9, ou esse governo que colocou, olha só o filho dele, Lulinha, envolvido no INSS, você sabia que o INSS pode travar o pagamento, inclusive eu falei também
sobre isso. Você sabia que muitas pessoas estão na fila, milhões de pessoas estão na fila do INSS porque não saiu a aposentadoria, porque o dinheiro está amarrado? Pois é, sabe por quê? Por causa do governo. E olha, não tem pandemia, não tem guerra, não tem nada. O cara tá com tudo na mão, a máquina toda na mão, mas cadê o dinheiro? Vai votar em corrupto. Pois é, vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar o vídeo. Já já o ano tá indo embora e a gente tá aqui já na esperança de 2026. Um abraço, até a próxima.